Olá, bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus que seja com cada um de vocês. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido e peço perdão pelo tamanho da barba, que não tive tempo de fazê-la, mas a barba não impede que a palavra de Deus seja proclamada, nem que o Evangelho seja divulgado. E eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus ao coração de cada um que me escuta nesse momento, que se encontra em Gênesis 2, a partir do versículo 15, diz assim: Deus colocou o homem no jardim do Éden para que cultivasse e o guardasse. Deus deu ao homem este mandamento: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia que comer, você certamente morrerá. Até essa parte eu gostaria de estar lendo. Eu queria dizer para os irmãos que Deus deu uma ordem, e é essa palavra que eu quero dizer, que são sobre a obediência. E o que Deus quer de nós é a obediência a Ele. Quando Deus criou o jardim no Éden, que é o jardim no deserto, ele colocou duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele disse que de tudo ele poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí todo mundo conhece o que aconteceu, o que Adão e Eva fizeram, comendo a árvore que Deus havia dito para que não comesse, para que não tocasse nela, para que não do fruto comesse. E todos sabem que a Eva foi tentada pela serpente e comeu, desobedecendo assim a ordem que Deus havia dado. E o que eu quero trazer nessa manhã para cada um de vocês está relacionado à obediência. O que Deus quer de nós é a obediência a Ele. Não é a obediência que uma igreja coloca, uma obediência onde homens determinam o que é certo ou errado, mas sim aquilo que Deus diz que é correto, Deus diz que agrada ou não agrada a Deus. Não importa o tamanho da lei e da ordem que Deus tenha dado. Se ele disse para não fazer, é uma lei e uma ordem que Deus deu. E quando Adão e Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo, desobedecendo a Deus. Através dessa ação, o pecado entrou. Por conta disso, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Mas não quero falar hoje sobre o pecado em si, mas sim sobre a desobediência a Deus, que é o fruto do pecado. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos pecando. E todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, desagradamos a Deus naquilo que Deus predeterminou. E Adão e Eva morreram por conta de terem desobedecido a Deus. E na história da Bíblia, existem muitos outros homens que desobedeceram a Deus e pagaram preços altos por conta da desobediência, por conta de não obedecerem a Deus, por conta de fazer aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Assim como também tem um texto que fala de um homem muito forte chamado Sansão, que era nazireu de Deus, e existia leis para o nazerato, para a areia do nazerato, que eram os nazireus de Deus, que eram homens separados para Deus, que Deus escolhia, e para ele, nesses homens, Deus usava de uma forma especial, porque até então o Espírito Santo de Deus não havia descido, então o Espírito Santo de Deus descia em uma determinada pessoa e usava aquela pessoa de uma forma especial, assim como usava Sansão, lhe dando força em alguns momentos, e ele tinha força de mais de 1.000 homens e conseguia vencê-los com facilidade. Mas a queda de Sansão começou, como todo mundo pensa que a queda de Sansão foi quando ele entregou o segredo do corte do cabelo, em que Dalila cortou o cabelo dele e ele perdeu a força. Mas a queda de Sansão começou um pouco antes disso. A queda de Sansão começou no dia em que ele matou o leão, e depois que passou com seus pais
um tempo depois e no corpo do leão havia mel, ele foi e tomou mel do corpo do leão, porque havia mel no corpo do leão, e comeu e deu para os seus pais. E uma das regras para o nazireu era nunca tocar em alguma coisa morta. E ele tocou, e ele desobedeceu, e ele começou dali a queda da vida de Sansão, por conta da desobediência que ele havia tido, tocando no cadáver. Então ali começou o processo de desobediência e dali começou o processo de queda. Ele não caiu de uma vez, ele caiu, cada passo que ele dava, ele ia errando mais, errando mais, errando mais, e até que chegou no momento em que ele divulga o segredo que era a fonte do cabelo, que também na Nigéria eu não poderia cortar o cabelo nem passar navalha nos seus cabelos. E ele desobedecendo a Deus, quando ele cortou, quando ele tocou no leão, ele já começou o processo da queda dele. Então, muitas vezes em nossa vida, nós desobedecemos a Deus e muitas vezes dizemos assim, isso não tem problema nenhum fazer. Eu fazer isso não tem problema. Deus não vai se desagradar. O que tem eu fazer determinada coisa? Mas é só tal coisa. Por exemplo, Adão poderia ter dito, Senhor, mas é só um fruto. Qual é o problema de comer um fruto? Qual é o problema de ter comido um fruto de uma árvore? Só porque ela era do conhecimento do bem e do mal, eu comi e agora vou ser condenado por conta disso. E muitas vezes a gente age dessa mesma forma. Deus determina o que é certo e o que é errado, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre nossas vidas, e Ele determina o que é certo e o que é errado. Quando Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, Ele também disse que sairia do ventre de Sara um fruto deles, que seria, a partir dele, seria uma grande nação. Como ele já era velho, aí ele quis dar uma ajuda a Deus. Aí Sara colocou a serva dela para dormir com Abraão e nasceu Ismael, dessa relação, que também foi uma desobediência, porque Deus disse que faria dele uma grande nação, deles, que era um casal. E novamente Israel teve um grande problema com os descendentes dos ismaelitas, do povo de Ismael, que era filho de Abraão, lutando também pela bênção. Então, toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente paga um preço muito alto. Não importa o que a gente pensa sobre ou se é certo ou não, que é só um problema. Qual é o problema eu fazer isso? Qual é o problema eu tocar aquilo? Qual é o problema eu beber uma cerveja? Qual é o problema de eu ir num baile? Qual é o problema de eu fazer alguma coisa? E na verdade, quando Deus diz assim, sede santo, porque eu sou santo, Ele está dizendo para que nós sejamos santos. E Ele diz na palavra que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando Ele diz que algo não se deve fazer, não se deve fazer. E que Ele diz na palavra que se alguém comer carne e escandaliza o seu irmão, a gente não deve fazer. Então, quer dizer que tudo que a gente faz que escandalize o nosso irmão, não devemos fazer, que é pecado. E então, não é, o evangelho não se trata da gente, se trata de outro. Então, quando eu faço alguma coisa que escandaliza o meu irmão, se torna pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus disse que aquele que escandaliza o seu irmão está pecando, porque o seu irmão está sendo mais fraco do que você por falta de conhecimento. E como o evangelho não se trata da gente, mas se trata sim do outro, então logo a gente é responsável pela fraqueza desse irmão e pelo pecado desse irmão. Quando a gente bebe uma bebida alcoólica e um irmão mais fraco vê e diz assim, mas aquele lá não é crente, e por que está bebendo? Ou ele não é crente, por que está no baile? Ele é crente, por que ele está fazendo determinada coisa? Ele é do grupo de louvor, ele canta, ele toca, ele prega, mas ele está andando com ímpio, ele está bebendo com ímpio, ele está dançando com ímpio. Isso escandalizar alguém, isso se tornou pecado, porque a palavra de Deus diz assim, se você comer carne e escandalizar o seu irmão por comer carne, então não coma, para que seu irmão não se escandalize. Então quer dizer que se eu fizer alguma coisa que houver escândalo, o meu irmão se tornou pecado.
Então, a partir desse momento, aquilo que seria simples, como comer carne, qual é o problema em comer carne? Não tem problema nenhum. Mas, se isso escandalizar, diz a palavra de Deus, a gente não deve fazer, para que aquele irmão que é mais fraco não venha a pecar, não venha se enfraquecer na fé por causa de uma ação nossa. Então, a gente precisa procurar andar segundo a vontade de Deus, nos parâmetros de Deus, na vontade de Deus, obedecendo a palavra e a voz de Deus, para que tudo nos vá bem e toda a nossa vida seja voltada para Deus, entende? E muitas vezes a gente quer fazer segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo aquilo que a gente acha que é correto, segundo aquilo que a gente acha que não tem problema, aquilo que a gente acha que está tudo bem. Então a gente faz. A gente acha, que problema tem eu fazer isso? Qual é o problema de eu fazer aquilo? Qual é o problema de eu ir? Qual é o problema de eu vir? Mas quando Deus diz que se aquilo que eu faço escandalizar e eu não devo fazer, então passou a ser pecado. E o pecado desagrada a Deus. Quando a gente peca, a gente está desagradando a Deus e Deus se afasta da gente. Assim como Deus se afastou da vida de Sansão, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele revelou o segredo da força dele do cabelo, que foi cortado e a presença de Deus se retirou dele. Mas a queda de Sansão já havia começado lá atrás, na época do leão que ele havia matado. Quando ele se envolveu com o povo filisteu, que Deus mandou ficar longe e era inimigo, e ele quis se envolver. Todas as decisões de escolha de Sansão sempre foi errada. Ele sempre achou que estava tudo bem, assim como muitas vezes nós achamos que as nossas escolhas e decisões estão corretas, estão tudo bem. Mas eu quero dizer nessa manhã para você que leia a palavra de Deus e ali você vai aprender o que agrada ou desagrada a Deus. Você vai saber aquilo que tem agradado a Deus ou não. Porque sem conhecimento é impossível a gente agradar a Deus. Porque se a gente não conhecer aquilo que o Senhor exige e deseja que a gente faça, não tem como a gente fazer certo. Para sermos médicos, a gente precisa estudar para aprender. Para sermos dentistas, precisamos estudar para aprender a trabalhar nessa área. Para ser fisioterapeuta, precisamos estudar para trabalhar nessa área, para sabermos atender. Para sermos cristãos, precisamos ler a palavra de Deus para poder saber aquilo que agrada a Deus, como viver, como andar, como caminhar. Não é somente estudar ou fazer um curso teológico, mas sim ler a palavra de Deus, saber o que Deus diz a respeito da palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos revela o que está entre linhas na palavra de Deus, na Bíblia. E eu recomendo que você leia a palavra de Deus e busque conhecimento de Deus e se preocupe em aprender um pouco mais de Deus, porque Deus vai te dar sabedoria e você vai fazer aquilo que é correto e Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus esteja contigo e Deus te abençoe.